pela nossa história mesmo, né? História da gente que deve como que a gente entrou no mundo da contabilidade e como que a gente chegou nos resultados que a gente está atingindo hoje. Nildo, primeiro se apresenta aí, fala um pouco aí, antes da gente começar aí a contar essa história. Estou tentando melhorar a iluminação, mas não dá para ficar muito felicidade. Bom, pessoal, bom dia. Me chamo Evanildo, mais conhecido como Nildo. Hoje sou contador, né? Trabalho há mais de 15 anos nessa área de contabilidade e juntos, né, com o Nildo e também com mais dois irmãos, temos um escritório. Teu áudio não tá bom, Nildo, tá muito baixo. Eu vou botar aqui mais certo aqui. Agora, melhorou alguma coisa? Melhor, deu uma melhorada. Pronto. Então, temos um escritório já sólido, já organizado. Né? Estamos já se preparando para 2024 para, com certeza, explodir ainda mais e crescer ainda mais. É isso. Nildo, tenta sem o fone, só com o fone do celular, porque tá muito ruim mesmo. Só pra gente testar, desliga o microfone, tá usando o microfone, né? Desliga tudo, deixa só o áudio do celular e vamos testar. Se tiver com fone de ouvido também, desliga o Bluetooth. Aí repete essa primeira parte aí. Falou que se apresenta aí novamente, tudo. Pronto, me chamo Evanildo Luciano, mais conhecido como Nildo Luciano. Sou contador, né? Trabalho na área de contabilidade já há mais de 15 anos. Eu trabalhei em outros escritórios de contabilidade, né? E sempre procurei a área que sempre me identifiquei foi a área fiscal, né? Trabalhando com tributos, trabalhando com impostos, né? E hoje temos o nosso escritório, que já funciona já praticamente há quase 20 anos, né? E em 2023 foi um ano que nós podemos dizer assim, consolidamos o modelo que quer seguir para frente, né? Um modelo totalmente informatizado, totalmente atualizado com o cenário mundial. Ou seja, nós estamos hoje preparados para as mudanças que virão, né? E com certeza adaptado já para seguir essa tendência, que a tendência de mercado contábil, ela é totalmente diferente do que se fazia há 10 anos atrás. E graças a Deus, né, ao nosso trabalho e tudo, a gente já está preparado para o futuro, né, que venha. Só que tem uma outra história aí, né? Isso. E a gente está hoje aqui justamente para isso, né? O motivo dessa live é contar um pouco dessa nossa história. Muitos escritórios, eles iniciam porque a família toda, né, envolvida em contabilidade, então os filhos, né, vão seguindo a situação dos pais e tudo. Não foi o nosso caso, né? O que é que a gente, que os diretores, os sócios da Edcom faziam, né, antes de ingressar no mundo contábil e como foi que foi apresentada a contabilidade, como foi que a gente chegou na contabilidade. Poderia dar uma resumida, contar um pouco dessa história. E tem uma coisa chiando muito aí, cara. Não, aqui perto não. Vou desligar aqui o ventilador, mas não tem um. Estava chiando. Vamos lá. Vai, entendeu? Então, na verdade, assim, né, muitas pessoas escolhem profissões e dizem assim, eu escolhi trabalhar com isso porque eu sonhava, foi meu pai e minha mãe quem iniciou. No nosso caso, realmente não teve isso. A gente não veio de um berço contábil. Na verdade, nós viemos de um berço de empreendedorismo. E isso tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje. Eu estava revisitando algumas coisas no passado, na memória, quando você suscitou esse momento de live, e eu identifiquei e relembrei que nós tivemos, né, em casa uma empreendedora nata, né, que
e a nossa mãe não teve muito estudo, mas eu desconheço no nosso seio familiar pessoa mais empreendedora. Então, desde a roça, né? Porque nós começou a história da família na roça, né? Os mais velhos trabalharam ainda na roça. Eu não cheguei a trabalhar. Eu, quando já estava com 9, 10 anos, a gente já estava chegando na cidade. Mas eu alcancei de ver meus pais trabalhando na roça. Então, foi o primeiro empreendedorismo que eu vi. Depois a gente veio para a cidade. E na cidade, quem veio da roça para a cidade tem que procurar o quê? Comércio. Então, foi aí que a gente começou esse caminho. E a nossa mãe, o que ela fazia? Não tinha tempo ruim. No período de chuva, que não podia vender, por exemplo, din-din, picolé, que se vendia, ela fazia pipoca e fazia pastel porque dava para vender. Então, sempre teve um período, a gente nunca ficou sem trabalhar porque estava o período de chuva ou porque estava o período quente, enfim, não tinha. Quando estava muito quente, ela fazia o din-din, fazia a garrafinha e os mais velhos iam para a rua para vender. Então, esse empreendedorismo nato que trouxe, tem nos trazido até aqui. Outro fato importante é que a gente também trabalhou para outras empresas, né? Trabalhamos em outras atividades, né? Você, por exemplo, trabalhou como professor, você deu aula de educação física, então, assim, a gente teve muitas, como se diz, muitas ajudas de pessoas para chegar até aqui. Eu trabalhei de recepcionista de escola, além de ambulante, né? Eu acho que lá em casa, não sei se você passou também, eu acho que passou. A maioria começou como ambulante. Então, nós temos o comércio assim, ambulante como muito forte nas veias. E uma coisa que me lembrou muito hoje, o fato de acordar mais cedo para esse momento, é que durante muitos anos, né, lá em casa, se acordava 3 horas da manhã. Não era para fazer live. Era para fazer pastel, era para fazer café. Para quando fosse 5 horas, a gente já está preparado para começar o trabalho. Então, só um pouco disso aí para refrescar nossa memória. A gente tem uma história de empreendedorismo na família, uma história de trabalho, né? Trabalho desde a roça, do comércio dos outros, depois nosso próprio comércio, e até chegar em uma oportunidade de vir para Fortaleza, né? Eu conheço muitas pessoas que foram a São Paulo, quando jovem, tiveram oportunidade, e com a graça de Deus nós tivemos a oportunidade de sair de Cascavel, que foi a cidade em que a gente se ficou depois vivendo no interior, onde a gente passou uma semana lá, né? Compramos a nossa casa e tudo mais, e depois a gente veio para Fortaleza. Então, o nosso irmão, que é o Elano, que é o sócio, né, do escritório, que é o mais velho, que foi o primeiro que começou na contabilidade, né? Teve a oportunidade de vir para Fortaleza, através de um convite de um cunhado nosso, e pronto. Ele foi o primeiro passo para a gente entrar na contabilidade. Pronto. Essa história, né, que o Evan está aqui assistindo agora, estou aí na live, está acompanhando. O objetivo dessas nossas lives, a nossa live de hoje, é contar um pouco, né, da nossa história de empreendedorismo. E foi bom esse relato que você acabou de dar aqui, porque muitas vezes a gente faz uma coisa, ou descobre uma habilidade, mas não sabe de onde vem, né? E hoje a gente está trabalhando, principalmente eu, né? Trabalhando muito com vendas, trabalhando muito com reuniões, estratégias, de fechamento de negócio. E a gente relembra lá no passado, esse nosso passado empreendedor, que a nossa mãe colocava a gente já quando começava a andar, de trabalhar no comércio, de ter que negociar, ter que conversar. E realmente todo o aprendizado, ele não some de ninguém, né? Ele adormece, mas quando você precisa, ele né, vem novamente. Mas, Milton, qual era o cenário contábil, né, naquele momento inicial, como era a contabilidade aqui no Ceará, ou nos escritórios contábeis, quando a Evicon nasceu? Como era que era feita a contabilidade? Quais as dificuldades, né? Porque naquele tempo,
se hoje tem dificuldades, naquele tempo tinha muito mais ainda, né? Deslocamento, dizendo aqui que é o meu áudio que tá ruim, né? Às vezes a internet não ajuda e falha um pouco, né? É o meu que tá chiando, não é, Evandro? Só diz aí. Sei, tô sem fone de ouvido aqui hoje. Ele não tem vento aqui onde eu estou. Tô na varanda, mas eu sinto realmente que tá chiando quando eu falo. Tá chiando pra ti aí, meu, quando eu falo? É um pouco, mas dá para escutar. Estou escutando nitidamente, entendeu? Tô ouvindo bem. Dá pra ouvir, né? Tô ouvindo bem. Mas é o meu áudio hoje que não ficou legal. Mas vamos lá, dá pra ouvir. Nildo, só relembra o cenário e contato, né, no nosso estado, no tempo que a Evicon iniciou. Bom, antes do início da Evicon, a gente trabalhou, como eu falei, em outros escritórios. O Elano trabalhou em outros escritórios, eu trabalhei em outro escritório, o Evandro também trabalhou em outro escritório. E no escritório que eu trabalhei com o Elano, a maior dificuldade naquela época, primeiro a gente trabalhava de forma manual, né? A escrituração fiscal, que eu trabalhei no fiscal, era feito de forma manual. A gente tinha os livros e fazia a escrituração. Vou lançar uma nota fiscal de entrada, por exemplo. Eu vou lançar o número da nota, o fornecedor, o valor da base de cálculo, o valor total da nota e os impostos. Tudo isso manual, né? Passado um pouquinho tempo depois, no surgimento da internet aqui para nós, a gente precisava fazer um informativo para a Cefaz, né? Que naquela época era, salvo engano, o nome, eu não sei se nessa época já era GIDEC, mas era um informativo que a gente tinha que fazer para a Cefaz, que era as notas fiscais que a empresa utilizava. Então a gente usava a internet discada. Não sei se você ouviu falar sobre isso, mas existia. Então foi o início. A gente ligava a internet uma vez por dia, preparava todos os arquivos e transmitia num único momento, porque não podia se gastar a internet, que era muito cara, né? Mas tinha que fazer a transmissão dos arquivos durante o dia. Então a gente preparava tudo no computador, né, daquela telona antiga. Só tinha um computador no escritório, não era todo mundo que tinha um computador, tinha um computador somente para fazer a transmissão dos arquivos. Ligava-se a internet discada, quando dava certo, e fazia o envio dessas informações para a Cefaz. Então, eu trabalhei ainda de forma manual, escriturando notas fiscais em livros, né, e usando a internet discada. Esse era o maior desafio, porque não tinha como você evoluir. A gente pegava um maço de notas fiscais e tinha que somar as notas com a calculadora para poder apurar o imposto, né? Hoje, quando a gente vai no supermercado, que a moça fica passando os produtos, vai saindo a folha, né, dos produtos, assim a gente fazia a soma das notas. Você somava, sei lá, 1000 notas, por exemplo, chegasse no valor. Tinha que somar de novo para conferir esse valor. A gente somava, dava outro valor. Então tinha que fazer várias vezes o mesmo serviço. Era a demanda muito difícil. Então, tinha a grande dificuldade era essa. Não tinha tecnologia. A tecnologia que a gente tinha era essa, de ter um computador para fazer o envio das informações para a Cefaz e ter uma máquina de somar, uma calculadora mesmo, com um papelzinho, com a fita, para você conferir a sua soma. O cenário mais ou menos esse. Hoje, né, os jovens que estão entrando no mundo contábil, eles não fazem a mínima noção das dificuldades que foram os contadores lá no início. No início eu estou falando assim daqui uns 20 anos atrás, né, porque era tudo na mão, muitas coisas tinha que deixar na Receita Federal, tinha que deixar na Cefaz, tinha que visitar os órgãos. Mas a nossa empresa, né, ela começou, né, com o sonho dos irmãos de se unir, né? Queria que tu contasse esse contexto, né, que cada um trabalhava em um lugar, fazia uma coisa diferente, surgiu a ideia, e o que fez, né, vocês criar coragem e tocar o projeto para montar o escritório.
é bom lembrar assim, a gente já trabalhava cada um no escritório, então eu trabalhava numa área, né, eu cuidava sempre do fiscal, trabalhei no fiscal. O Elano chegou a trabalhar no fiscal também. Na verdade, o Elano também visitou todos os setores. Trabalhou no setor, começou no setor fiscal, depois foi para o setor pessoal, aprendeu, e depois, por fim, ele estava trabalhando na contabilidade. O Evandro, como trabalhava no escritório menor, também fazia de tudo um pouco, tanto pessoal como fiscal também fazia. Né? E a gente já cansado de trabalhar, né, para os outros, né, e tinha um conhecimento, a gente tinha o mais importante que era o conhecimento, mas não tínhamos a coragem, porque o difícil para quem vai montar o escritório de contabilidade é o começo, é você largar do que você tem para você começar algo do zero sem ter perspectiva nenhuma. Então essa era a grande dificuldade. E aí foi que surgiu a oportunidade, né, o Evandro trabalhava num escritório que, no caso, o chefe dele desistiu da atividade, por N motivos, enfim, foi fazer outras coisas, e ficaram alguns clientes, né? E só que o Evandro não podia tocar sozinho esses clientes. Ele tinha o conhecimento daqueles clientes ali, mas ele precisava de ajuda. Foi aí que ele falou com o Elano, que já tinha mais conhecimento, já tinha trabalhado em outros escritórios grandes, né? Tinha esses conhecimentos, e aí ele chamou o Elano para cuidar desses clientes. E para, quem sabe, no futuro, formar um escritório. Né? Eu trabalhava em outro escritório, e aí, à noite, final de semana, a gente ia fazendo as demandas que iam surgindo. Né? Então, o Evandro foi que começou esse primeiro passo com esses clientes, e à medida que foram entrando novos clientes, né, quando teve a oportunidade de... hoje a gente já tem clientes que dá para pagar o salário do Elano, por exemplo. Né? Então, quando teve condições de pagar o salário dele, ele saiu da empresa e foi para dentro do escritório. Da mesma forma, eu trabalhava no outro escritório, ganhava lá um valor. Quando a gente conseguiu clientes que desse para pagar o meu salário, eu saí do escritório que eu trabalhava e nós fomos trabalhar juntos. Então começou essa história dessa forma, com poucos clientes, né, cada um ainda trabalhando, mas fazendo pouca coisa dentro do escritório, né, à noite, final de semana. E o Evandro, como já estava na base, né, foi quem ficou e deu esse pontapé inicial. Aí pronto, passamos um tempo sem funcionários, só nós três, e depois foi que a coisa começou a criar forma, né? Ou seja, pessoas que ouviram que a gente trabalhava no outro escritório e que a gente agora estava com o nosso escritório, a gente começou a divulgar. Naquela época se tinha muita ideia de fazer aqueles cartões de visita, que praticamente hoje não se tem, então a gente começou a fazer essa divulgação meio que boca a boca, entre os próprios para que eles pudessem divulgar para outros, e que na verdade os escritórios passaram a vida toda fazendo dessa forma, dependendo da indicação do cliente que já está, né, trazendo um outro cliente, e às vezes um parente, às vezes um conhecido, mais ou menos assim. Muitas pessoas, colegas contadores, a gente tem os grupos, conversa, aí eles, quando estamos discutindo sobre dificuldades, sobre essas coisas, eles falam assim, mas para ti lá é fácil, tá? Tem os teus irmãos, né? É fácil e ao mesmo tempo é difícil, né? Relação familiar não é tão simples, é complicado. Mas também eu vejo que realmente é a nossa força, o nosso diferencial, né? De ter uma empresa há tanto tempo, né, familiar, com muitos irmãos, e muitas pessoas, né, elas se admiram pelo tanto de tempo que a gente tem, e com certeza vão se admirar pelo tanto de tempo que a gente com certeza vai durar na sociedade, que com certeza será sucedida por alguns dos nossos filhos. Mas, Mildo, dentro desse período todo, né, que você está aí desde o início, você consegue lembrar assim, momentos que você achou, vixe, esse negócio que não vai dar certo aqui, é muita dificuldade? Quais os momentos de dificuldade que a empresa passou assim, ao longo do ano, que você poderia citar, assim, dizer que, rapaz, aqui, esse momento é muito complicado, eu acho que não vai dar certo, e houve a superação do time, do escritório, e conseguiu superar? Você tem algum período desse em mente aí? Na verdade, nós passamos por situações difíceis. Não foram poucas,
Foram muitas mesmo, ao longo desses quase 20 anos que a gente está, né? Foram muitos difíceis. Inclusive, por um tempo, eu imaginei assim, cara, esse negócio aqui não dá para mim. Embora eu já né, na época, já tinha feito o curso técnico de contabilidade, já era técnico, já tinha conhecimento, mas, assim como outros contadores da época, sempre buscavam ter uma outra fonte de renda ou uma outra atividade. Porque hoje, eu não sei se as pessoas têm essa dimensão, mas é uma área muito assim, de muita responsabilidade. De muita responsabilidade, de muito trabalho na época. Hoje, na época, muito trabalho manual, braçal. Hoje o trabalho é muito intelectual. Hoje o trabalho é muito de raciocínio, de você estudar a legislação. Então, eu lembro que teve um fato marcante, o Evandro, se estiver ouvindo ainda, e o Elano vai lembrar, em que a gente começou a perder clientes para grandes escritórios, né? Porque a gente tinha um conhecimento, mas em algum momento a gente deu um boom, a gente pegou alguns clientes que eram, digamos assim, maiores do que a gente podia abarcar, porque a gente tinha um conhecimento, né? O Elano mesmo, eu lembro dele para a gente pegar determinados clientes, tinha clientes que faziam entrevista, conversavam, faziam uma reunião com o Elano, para saber o conhecimento da empresa, para saber qual era o nosso nível de conhecimento, porque a gente já estava competindo com outros escritórios em que a gente tinha acabado de sair, né? Então, e aí houve uma época que a gente começou a perder alguns clientes, e aquilo começou a apertar no bolso, porque basicamente o que entrava, a gente pagava as despesas e tirava o nosso salário, a gente não tinha caixa, a gente não tinha reserva, né? E aí foi um fator que ficou muito marcante para a gente, que a gente estava nessa época, hoje a gente não faz mais isso, mas a gente estava se lamentando, porque a coisa estava difícil, e a gente precisava de mais cliente, e foi um momento de lamentação nossa. E aí, para culminar esse momento difícil, o maior cliente saiu, porque tinha um ticket mais alto, né, que pagava um maior honorário naquela época, para a gente saiu. E aí isso nos fez refletir que não é que estava ruim, né? A gente não estava com a mentalidade de que fazer o que a gente está fazendo hoje, né? De buscar novos clientes, buscar novas formas de crescer. Claro que com esse boom, com esse passado da dificuldade que a gente teve nessa época, nos fez também abrir os olhos para muita coisa. Nós temos que ficar em campo, temos que ter novos clientes, temos que ter uma variedade de clientes, não podemos ficar na mão de um único cliente, né? Uma das coisas que os escritórios grandes antigamente tinha muito isso, tinha empresas grandes que pagavam muitos honorários, e na saída de um cliente desse, teve um problema enorme. Então a gente passou por esse momento que eu nunca mais vou esquecer. A gente dizia assim, tá tão ruim que não pode piorar. E na época foi o que aconteceu. A gente estava num momento ruim, e saiu esse maior cliente e a coisa piorou, né? Então foi uma fase que eu não vou esquecer. Deve ter vários outros momentos, né? E a história de empreendedorismo, ela é assim, né? Ela se passa. Tá muito ruim meu áudio. Deixa eu só trocar a internet, eu vou ver se a internet. Eu voltei. Tá me ouvindo, Nilson? Estou ouvindo, eu estou ouvindo bem. Tem um chiado, tem um ruídozinho, mas dá para ouvir. Mas vamos lá. O que eu quero dizer? É que a história de quem é empreendedor, ela é marcada por desafios, né? E momentos difíceis. Porque, na verdade, são os momentos difíceis que a gente tem a oportunidade de mudar, né, a vela do barco para que ele mude de direção. Porque uma crise nada mais é do que um momento, né, que você precisa reavaliar tudo que você está fazendo, porque o que está fazendo não está dando certo. Então, crise é oportunidade, crise é momento de crescimento. Tá? Quem entender, né, e compreender que a crise é o melhor momento que a pessoa tem de refletir, de voltar, né, os seus processos, ver o que te levou até ali para poder se tornar mais forte. Mas sobre a pandemia, Nil, no período da pandemia, o que você, né, tem a relatar? Como foi o nosso momento ali? Todo mundo fechando as portas, tendo que trabalhar home office, aquela correria toda.
Fala um pouco aí da pandemia agora, do período da pandemia. Pronto, o período da pandemia já foi exatamente culminando com o que você acabou de falar. Eu acho que foi o momento em que nós mais crescemos, apesar de tudo, né? Apesar de tudo. Primeiro, se criou-se uma forma de trabalhar de casa que não se tinha, então era aquela obrigatoriedade de estar no escritório, tanto nós como os funcionários, e aí foi preciso se reinventar. A pandemia eu vejo como um ponto assim, um ponto de virada de chave para nós, como escritório, como Evicom. Foi uma virada de chave. Nós precisamos nos adaptar, mudar completamente a forma, primeiro a mentalidade, porque a gente ia acreditar que o funcionário de casa vai trabalhar, que ele vai render, isso é uma mudança de chave que não é fácil para quem vem do tradicional. O cara em casa vai ficar assistindo televisão, vai ficar, enfim, sem fazer nada. E nós conseguimos render. Por quê? Porque nós éramos obrigados a render. Existia muito processo para ser feito de empresas que estavam entrando, né, entrando em recesso, então precisava fazer aquela participação dos funcionários para que as empresas recebessem aquela ajuda do governo. Então não tinha não produzir, não tinha como não render. Né? Não tínhamos nós, como nós acompanhávamos isso? Vendo o resultado. Então, X empresa vai demitir funcionário. Então, teve rescisões para ser feitas, tiveram vários processos para ser acompanhado. Então, foi uma mudança de chave. Tivemos um problema financeiro, sim. Todos os escritórios, acho que todas as empresas passou. Tivemos que reajustar honorários, né? Diminuir valores. Inclusive, tivemos clientes que não podemos nem cobrar durante algum período, porque o cliente fechou totalmente as portas. Mas foi aí que houve uma grande a mudança de mentalidade e hoje a gente tem clientes parceiros por conta desse período. Por quê? Porque houve uma proximidade nossa com os clientes, houve um entendimento de dizer, olha, você está fechado, não está tendo rendimento, beleza, a gente segura as contas aí, então clientes ficaram sem pagar, outros tiveram que reduzir 20%, 30% dos honorários, né, os que continuaram trabalhando. Então isso gerou, entre alguns clientes, essa fidelidade de parceria, né? Não precisamos demitir nenhum funcionário. Eu não lembro, se eu tiver, alguém me corrija, mas eu acho que não demitimos nenhum funcionário nessa época. Então, passamos a crise e, como você bem falou, saímos mais forte dela. Porque saímos entendendo que era possível trabalhar home office, que era possível a gente trabalhar no digital, que era possível a gente crescer. E aí foi onde, salvo engano, a gente começou um novo projeto da Evicom, que foi a Evicom Web. Me corrija se eu estiver errado. Então, nesse período foi o período da nossa mudança de chave, né? Onde a gente virou a chave, onde a gente compreendeu que tudo que a gente fazia para trás até ali precisava ser revisto. E a gente passou a estudar, foi aí que a gente começou a investir mais em cursos, em treinamento, a estudar mais aquilo que estava acontecendo, né, de contabilidade digital. Começou a vir negócio de contabilidade digital, e a gente não sabia o que era. E eu acho que a gente meio que pegou a onda no momento certo. Eu vejo ainda muitos escritórios hoje que estão começando esse seu processo de digitalização, de processo, de equipe, de tudo, e a gente lá no meio do tumulto, né? O carro andando, a gente trocou os pneus do carro no meio da chuva, né? Sem parar o carro. E hoje a gente consegue prospectar, né, um futuro diferente para a gente. Nildo, e é sobre isso a minha última pergunta. O que a Evicom espera, né, para os próximos anos? Qual a perspectiva de crescimento, de visão, de o que a Evicom tem ainda para entregar, né, para os seus clientes e para os seus futuros clientes, que com certeza muitos ainda virão? Uma coisa muito bacana que a tecnologia tem nos dado e vai trazer ainda mais é a possibilidade do contador dele fazer aquilo para o qual ele estudou e que sempre foi uma grande, eu não vou nem dizer tristeza, mas eu por muitos anos eu ficava assim,
Poxa, a gente estuda para análise de balanço, a gente estuda DRE, a gente estuda uma série de coisas, porque a gente não consegue aplicar isso na prática, porque a gente tem muitas obrigações necessárias para fazer. A gente tem muitas declarações. Hoje ainda se tem muita DEFIS, muita SPED, muita coisa para se entregar para o governo. Então, o que está acontecendo com as tecnologias? A gente está tendo um pouco mais de tempo para estudar, para fazer aquilo ao qual nós estamos preparados, para sentar com o cliente, para analisar a situação, para tomar uma decisão. Agora, bem recente, estive com o Elano, visitando, e a gente estava tratando se o cliente ia abrir mais uma empresa, mais duas, a gente estava com tempo hábil lá, disponível para sentar com ele, passamos praticamente 2 horas planejando o futuro desse cliente. Se ele tinha que mudar, sair do simples e ir para o real, se ele tinha que avaliar a mudança da empresa dele. Então, a tecnologia nos possibilitou tempo. Então, o que é que entende no futuro e qual é o nosso objetivo? É exatamente esse. O primeiro passo é você ter mais tempo para sentar com os clientes e analisar não só o nosso crescimento, mas principalmente o crescimento do cliente. Porque se o cliente crescer, automaticamente nós vamos crescer. Se ele abrir uma loja nova, uma filial, a gente também está crescendo. Então, esse é um ponto fundamental que a gente está para o futuro. E levando também em consideração a questão das tecnologias. A gente já tem, hoje a gente usa praticamente, além do sistema de contabilidade que a gente usa, que é o FOSS, a gente tem mais 9 aplicativos, 9 plataformas, 9 sistemas que a gente paga mensal para ter melhor desempenho dos nossos funcionários. Com isso, os nossos funcionários também estão tendo mais tempo também para estudar. Na última segunda-feira agora, já tá na segunda-feira, a gente desenvolveu a segundou, né? A gente criou lá um dia de chegar no trabalho na segunda-feira e nas primeiras 30 minutos a gente não fala de trabalho. A gente troca aquele cordial bom dia e vamos fazer uma atividade que não tem nada a ver com a contabilidade. Uma dinâmica, vamos ver, de repente, um depoimento, vamos ver um trecho de um filme, vamos ler um trecho de um livro, vamos fazer uma dinâmica para tornar aquele ambiente agradável. E como você já falou em algumas reuniões, a gente tem lá um quadro de, acho que fixo, 14 funcionários, em que, qual é a nossa visão? Esses 14 funcionários que nós temos hoje serão 14 líderes. Então, eles vão coordenar uma equipe, sei lá, de cada um de 10, de 15, de 20 funcionários. Então, a perspectiva para o futuro é que, com 14 funcionários, teremos 14 líderes coordenando uma equipe de, sei lá, de 100, de 200 colaboradores. O projeto é esse, é crescer ao ponto de que a gente tenha necessidade de ter um espaço maior, ou quem sabe uma sede própria. Entendeu? Então, assim, a gente está preparado para esse crescimento, para esse novo. Seja com tecnologia, seja com pessoas que estão todos os dias ouvindo de você, né, como mentor, como um professor deles. O mercado está aí, que dá para a gente crescer, que dá para a gente evoluir. Na segunda-feira passada, eu falei para eles o seguinte, que não sei se você vai lembrar, acho que 1 ou 2 anos atrás, você dizia assim, olha, a Evicom vai ser um dos maiores escritórios de contabilidade de Fortaleza. Há 2, 3 anos atrás, eu no meu íntimo, eu duvidava. Falo isso de coração. Hoje, eu vejo isso com uma clareza enorme. Em que, bem pouco tempo, a gente vai estar entre os maiores escritórios de Fortaleza e com qualidade também. Não falo isso para nos envaidecer, mas eu falo isso porque é o natural. A gente precisa dar esse espaço. A gente é que nem a bicicleta, né? Se a gente não pedalar, a gente cai. Então a gente não pode parar. E o que nos espera é o futuro. É isso. Porque eu estava até lendo um trecho de um livro que eu estou lendo essa semana, que diz o seguinte: nós não temos o presente, nós não temos o passado, nós só temos o futuro. Porque a cada palavra que a gente fala, o que a gente diz hoje já não é mais presente, já é passado. E a gente só tem o futuro. E o futuro que eu vejo para a Evicom, para a nossa família, que é um outro diferencial aqui também para encerrar, que às vezes as pessoas perguntam como é que a gente está junto, 4 irmãos, como é que a gente... Passaram também outros irmãos do escritório, a Conceição, que é uma grande contadora, o Leandro, que também é outro excelente contador. Então,
outros irmãos passaram também pelo escritório, deixaram a sua contribuição aqui. Eu não posso dizer que a gente tem um pouco deles também, no cerne, no seio, né? Deixaram suas contribuições e seguiram seus passos. E dizer que o que nos espera é isso. A gente tem muito caminho a ser trilhado, mas nós estamos no caminho certo. Talvez ainda não como gostaríamos de estar, mas no caminho certo. Show, garoto. Vamos aqui finalizar nossa 10ª live. Eu tenho um projeto de fazer 30 lives, né, falando sobre justamente isso. Trazer pessoas aqui, a partir de agora, para contar a história, e hoje a gente contou um pouco da nossa história. E tem uma frase que dessa última vez que eu fui para São Paulo, um colega lá estava fazendo a apresentação e ele falou que ele disse assim, se uma empresa ela não investir para crescer rápido, ela vai quebrando aos poucos. E era meio que a gente vivia, né? A gente vivia só para ganhar o do pão, só para pagar as contas e naquele temor todo tempo de que vai sair alguém, vai... Ou seja, era uma tensão que não dava uma sensação de liberdade. Você era empresário, mas ao mesmo tempo era funcionário. E graças a Deus hoje temos uma perspectiva de crescimento muito forte. Temos muitos projetos ainda, né, estão no forno, que daqui a pouco vão sair, vão botar muitas coisas boas. E você, ainda que não é cliente da Vicom, procure, né, acompanhar o nosso trabalho, marque uma reunião, venha falar com a gente, porque estamos buscando fazer diferente no mercado. Mildo, faz aí suas considerações finais para a gente encerrar. Bom, encerrar esse momento só agradecendo pelo convite e dizer que parceria com parceria de irmãos, né, vai durar para sempre, tenho fé em Deus. A gente tem uma semente muito bem plantada no nosso coração, que nossos pais nos deixaram, né, e dizer para todos aqueles que, porventura, escutarem a live, que nunca desista dos seus sonhos, porque pode ser que muitas pessoas precisem deles também para poder realizar os seus. É o que nós estamos tentando fazer. Concluindo, realizando os nossos sonhos e ajudando pessoas também a realizarem seus sonhos e seus projetos. Show, gratidão a todos vocês, e amanhã, né, a gente está aqui de volta, mais uma live. Valeu.